oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá, conforme prometido, vamos corrigir aquela folhinha de exercício que eu tinha passado, tá? Na outra semana. Então hoje a gente vai corrigir a parte do sistema urinário e a parte de pele. E amanhã eu corrijo a parte do sistema nervoso, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão, tinha lá, complete o esquema do sistema urinário indicado pelas setas e responda as questões. Então a primeira coisa que vocês tinham que colocar eram os nomezinhos, tá? Então aqui, ó, os rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Na letra A, em qual órgão a urina é armazenada? Na bexiga urinária. Onde a urina é formada? Nos rins, mais exatamente lá nos néfrons. Qual o nome dos canais que conduzem a urina até a bexiga? São os ureteres. Qual o nome do canal de eliminação da urina? É a uretra. Qual a composição química da urina? Então, é ácido úrico, ureia, amônia e água. Letra F, como se chama a eliminação de substâncias tóxicas do organismo e dê exemplos? Essas substâncias são excretas e os exemplos de excretas são o suor, gás carbônico da expiração e a urina. Qual a função do sistema urinário? É filtrar o sangue e formar a urina, tá? Para que ela seja eliminada. Número 2, em algumas pessoas é necessário passar por um processo de purificação do sangue artificial chamado hemodiálise. Então, aí vem falando do texto, com base nessas informações, qual a relação dos rins com o sangue. Então, os rins, eles filtram o sangue das impurezas do metabolismo celular. Então, todo o metabolismo, as reações químicas que ocorrem nas células liberam toxinas e elas precisam ser eliminadas. Assim como também outras toxinas são utilizadas pelo uso de medicamentos, ou se a pessoa está passando por algum problema, alguma doença crônica, tá? Então, tudo isso é eliminado pelo sistema urinário. Letra B. Qual a importância da água para o bom funcionamento do sistema urinário? Então, a água, além dela servir como um solvente aí dessas reações químicas que ocorrem no organismo, para o sistema urinário propriamente dito, ela ajuda as substâncias que tem na urina não se compactarem, não se aglomerarem, formarem as pedras, assim como também diluindo a urina faz com que aquele ambiente não seja propício para o desenvolvimento de bactérias, né, para formar a infecção. Então, a água, quando a gente toma água na quantidade certa, ajuda muito a prevenir esse tipo de situação. Número 3, a imagem retrata uma doença que normalmente se forma nos rins, mas pode se deslocar para as outras partes do sistema urinário. Então, ó, aqui no exemplo tem até uma pedrinha que já está passando aqui pelos ureteres. Então, essa criaturinha deve estar morrendo de dor. Chama-se os cálculos renais, né, ou as pedras nos rins. 4. Qual é o nome da infecção localizada na bexiga que causa vontade frequente de urinar, dores e ardência? É a cistite, tá? Já na número 5, tem uma foto aqui da pele, pede pra gente colocar na letra A as partes indicadas, né? Então, ó, a número 1, a número 1 tá aqui, ó, as primeiras camadas, né? Epiderme, 2 derme, 3 tela subcutânea. A número 4, aliás, tá aqui, ó, o pelo. A número 5, a glândula sudorífera. A número 6, a glândula sebácea. Número 7, o músculo eretor do pelo. E a 8 e a 9, nervos e vasos sanguíneos. Letra B, por que a pele é considerada um órgão? Lembra disso que eu falei lá no início da aula de pele? A pele é um órgão porque a pele é um conjunto de vários tecidos diferentes. Então, vai ter o tecido epitelial na epiderme, o tecido conjuntivo na derme e o tecido adiposo na tela subcutânea. Letra D, qual a função dos melanócitos? Letra C, qual a importância da pele para o organismo? Então, tem várias funções, dentre elas, uma barreira contra a entrada de micro-organismos invasores, controle da temperatura, proteção dos órgãos internos, tá? Letra D, o que são melanócitos e qual a sua função? Então, melanócitos é a célula, né, que compõe ali, que tem dentro dela a melanina, né? Então, a melanina é o pigmento que dá cor à pele, pelos, né, enfim, olhos. A melanina, ela atua como uma questão protetora da pele, tá? Então, ali eu até coloquei o exemplo do bronzeamento. Quando a gente é exposto a muita radiação solar,
para não prejudicar as camadas da nossa pele, os melanócitos começam a produzir melanina loucamente. E aí a gente fica bronzeadinho, a gente acha lindinho, né? Mas na verdade aquilo é só uma proteção da pele para que ela não seja mais profundamente prejudicada. Letra E, porque sentimos dor e quais as estruturas envolvidas nisso. Então, a dor é um aviso, né? A dor é um alerta. Se a gente está sentindo dor, é porque alguma coisa atingiu uma determinada área. E que bom que isso acontece, porque se a gente não tivesse nada para avisar a gente que alguma coisa está errado, a gente com certeza seria acometido por doenças muito terríveis, ou a gente ia acabar se queimando, se cortando, perdendo parte do corpo se a gente não sentisse nada. Então, o fato da gente encostar e sentir o quente, coisas pontiagudas, é uma proteção para o nosso organismo, né? E as estruturas envolvidas na dor são os receptores, tá? Então, se a gente olhar lá, no texto da aula de pele, vem falando sobre os receptores táteis e tem alguns deles que são específicos para dor. Letra F. Quais as camadas da pele e suas características? Então, as camadas são essas três primeiras. Então, a epiderme é a camada mais superficial, composta por tecido, né, o tecido epitelial, que tem basicamente uma proteína, que é a queratina, que impermeabiliza da proteção. Tem a derme, que é formada por tecido conjuntivo, tem a presença das glândulas na derme, dos vasos sanguíneos, dos nervos. Tela subcutânea, onde está os adipócitos, ou seja, as células que guardam, né, que fazem a absorção e guardam a gordura, né, o excesso principalmente, e também composta de tecido conjuntivo. Letra G. Qual a função das glândulas sudoríferas e sebáceas? Então, as glândulas sudoríferas produzem suor, que ajuda inclusive no controle da temperatura. E as glândulas sebáceas produzem o sebo, que é a oleosidade natural da pele. A última questão vem falando sobre as camadas da pele, né, e as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Pede para a gente explicar cada uma delas. Então, eu coloquei aquele slide lá que eu coloquei na explicação e que também tem no livro, que vem falando sobre isso. Então, a queimadura de primeiro grau atinge a epiderme, normalmente fica só uma vermelhidão, não causa dor, logo se desprende aquela pelinha. A de segundo grau já atinge a derme, tem uma dor intensa, causa bolhas, pode até causar cicatrizes e algumas manchas. E a queimadura de terceiro grau ainda atinge a tela subcutânea, então ela causa um dano muito grande, em alguns casos só enxerto e cirurgia, tá? E é isso, meus amores, ó. Vamos fazer os exercícios propostos, ver se vocês não erraram nada, se errou, conserta, vê lá direitinho, vê se vocês precisam de alguma ajuda. Quem não entendeu alguma coisa, é só falar comigo, manda mensagem pela plataforma, vocês sabem que eu estou disponível, tá? Então, ó, faça chuva ou faça sol, só vocês treinarem, façam até dar certo, mantenham o material de vocês sempre em dia, tá bom? E dúvidas, pode falar comigo que eu estou à disposição aí de vocês, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem bem e até a nossa próxima semana de aula, tá? Beijão!